Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de terça-feira. Hoje comemora-se o Dia do Encanador, Relações Públicas, Dia Mundial do Turismo e Dia do Ancião. E por falar em ancião, nós queremos nessa oportunidade dirigir uma palavra a todos os anciãos, pessoas idosas que estão vivendo já a terceira idade. Essa é uma fase difícil porque muitas vezes o idoso se sente desolado, muitas vezes desprezado, discriminado e numa verdadeira solidão, revendo o passado, olhando pelo retrovisor da vida, guarda imagens e recordações inesquecíveis. E muitos deles se sentem desprezados, tão desprezados que são colocados em asilos, onde vão conviver com outras pessoas idosas que vão viver o resto da sua vida esquecidos pela família. Nesse dia do idoso ou do ancião, nós queremos chamar a atenção para os pais cujos filhos estão hoje jovens e consideram seus pais ou avós pessoas desprezíveis. É bom que você lembre, um dia você que é jovem, se viver muitos anos, vai também chegar a essa faixa etária da vida. E aí você vai sentir na pele como é difícil para o idoso conviver numa situação de desprezo, discriminação e muitas vezes esquecido pela família. Nesse dia do ancião, eu chamo a atenção para você que é filho, cuide, ame, tenha mais atenção e considere mais aqueles que estão precisando e necessitados de ajuda, de apoio, de compreensão e de assistência. Portanto, nesse dia do idoso, deixo esta reflexão para você. Logo mais estaremos ouvindo outra vez a missionária Daisy. Ela estará trazendo hoje a conclusão de uma palestra que ela dirigiu aos pais durante a realização do Kids Day, que ela foi coordenadora. Portanto, continue conosco. E você ainda ouvirá, ao término deste programa, uma belíssima música interpretada pela cantora Denise. Continue conosco, porque Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Deixamos agora você com a nossa irmã missionária Daisy. Mas a palavra de Deus nos fala, não ouça o conselho humano, fique, guarde no seu coração aquilo que o Senhor lhe disse. Abraão tinha uma promessa, mas ele aceitou então a proposta da sua esposa, engravidou a serva e aí família quebrada, modelo de família quebrado. Imagina, Ismael, que foi o nome do garoto, vai crescendo e vai crescendo com toda alegria, com todo o amparo, como herdeiro de Abraão. Quando Deus cumpre a promessa e traz fertilidade a Sara, Abraão tem 100 anos de idade. Ismael era um adolescente com 14 anos. E no dia do banquete, que foi oferecido, porque Isaac tinha sido desmamado, Sara observa sutilmente Ismael brincando com o irmão e diz a palavra de Deus que Ismael zombava do irmão. O termo no hebraico usado para a expressão zombar ali é o mesmo que foi usado da família de Ló, quando ele disse: o Senhor Deus mandou seus anjos e vai destruir Sodoma e Gomorra. E a família dele disse: que nada, você está louco, não é assim. Era uma zombaria, uma brincadeira, uma dúvida. Naquele momento, Sara esquece que foi ela mesma que foi usada para que Ismael viesse ao mundo. E ela chama o marido, não foi no outro dia não, viu? Foi na hora da festa. Venha cá. Quem está aqui que é casado sabe, quando quer conversar alguma coisa, diz: você pode vir aqui comigo, aqui no quarto? A mulher diz: você pode vir aqui na cozinha, quando alguma coisa não está agradando, né? E Sara diz: eu quero que você mande embora a escrava e o menino. Naquele momento, Agar não tinha nome, Ismael não tinha filho, não tinha nome, não era filho, era a escrava e o menino. E diz a palavra de Deus aqui, como lemos no capítulo 21, que Abraão ficou bastante perturbado. Diz aqui no versículo 11, Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Abraão amava Ismael. Foram 14 anos de convivência, era a alegria de Ismael.
Mas olha só que coisa inusitada. Deus fala com Abraão. Preste atenção, como eu fico feliz diante, assim, das sutilezas da palavra de Deus, como elas demonstram a fidelidade de Deus. Olha só o que é que Deus diz assim, no versículo 11 ainda, né? Deus diz, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que a Sara disser. Como é que pode isso? Sara estava mandando expulsar a Ismael. Era a família que estava sendo quebrada, era um modelo. Antes ela foi usada para isso. Mas Deus diz, faça tudo conforme ela está dizendo. Porque Ismael, ele será honrado porque é seu descendente. Mas eu prometi Isaque para ser. Eu escolhi Isaque para ser a sua descendência. Você consegue perceber? Quando nós decidimos agir de forma contrária aos conselhos de Deus, os planos da nossa família são alterados. Mas estamos aqui diante do Deus que restaura famílias. Em momento algum, Deus iria abandonar aquela mulher. Sabe, se você ler uns versículos antes, uns capítulos antes, você vai notar que antes mesmo da Agar, que era o nome dessa escrava egípcia, a escrava que era propriedade de Sara. Sara havia comprado ou herdado Agar. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela estava em outra cultura, ela não conhecia o Senhor. Os seus donos, os seus proprietários eram servos de Deus, mas ela não o conhecia ainda. Era tudo princípio. Lembre-se, Deus tinha escolhido Abraão para abençoar as famílias da terra. Agar estava lá, mas tudo era providência de Deus. Agar não tinha nome, não tinha identidade, não podia exercer sua religião, sua cultura, mas ela se submetia. E ela notou, não é, que ela temeu muito quando ela estava grávida de Abraão, e ela fugiu para o deserto de Bezerba. E quando ela foge, mesmo ela não sendo do povo de Deus, ela era vista, ela era contemplada, ela era enxergada por Deus. E o anjo de Deus a encontra lá no deserto, em Bezerba, e diz assim, o que é que você está pretendendo fazer? E a primeira coisa que aprendemos, Agar foi sincera, ela diz, eu estou fugindo da minha senhora, eu estou com muito medo, eu estou fugindo. Aí outra resposta curiosa da parte de Deus, outra orientação curiosa. Volte, se submeta a tudo que você precisa passar. Porque você está grávida. E o filho que você vai ter vai se chamar Ismael. E sabe o que significa Ismael no hebraico? Deus ouve. Deus ouve. E o que foi que Agar fez? Obedeceu. Entende? Talvez você tenha dito, eu estou aqui hoje, vim por causa de uma programação que foi oferecida às crianças, não entendo muito desse negócio de igreja, nunca fui muito religioso, nunca ouvi falar sobre Deus assim dessa forma, mas eu quero dizer, meu querido, minha querida, que Deus olha para você e Deus te ouve. Não importa se você ainda não conhece, Ele te conhece. E Ele tem interesse na sua vida. Assim como Ele demonstrou que tinha interesse na vida de Agar, a escrava, e na vida também de Ismael. Mas, dentro do que lemos aqui, é outra situação. Lembre-se, a primeira Agar fugiu. Mas agora Agar foi mandada embora. Agar foi mandada embora. E agora, ela não tem mais a proteção de Abraão. Agora, o seu filho já está com 14 anos. E diz aqui a palavra de Deus, que ela vai para o mesmo lugar, no deserto, lá de Bezerba, e quando ela está lá, ela deixa o menino, diz aqui a palavra, a cerca de um tiro de arco. Um tiro de arco é uma expressão de medição, né? No Antigo Testamento se diz de 100 a 150 metros. No Novo Testamento, que já é outro contexto, é de 30 a 40 quilômetros. Mas a gente fica, como ela podia enxergar, com essa quantificação de 100 a 150 metros. Ela deixa o menino lá chorando. A Bíblia não diz, mas era um adolescente que foi expulso, estava numa festa, e no dia seguinte ele foi expulso pelo próprio pai, retirado do seio de sua família. Não vai ser mais herdeiro de nada. E a única coisa que eles estão levando é água e pão que a mãe pôde carregar. E esse menino, ele entra num conflito, e ele chora, e ele grita. E é tão angustiante que a sua mãe decide deixá-lo a cerca de 150 metros, até que ele morra, porque ela disse, eu não quero ver a morte do meu filho. O que seria o choro de Ismael? Por que eu?
Porque o meu pai, por que está acontecendo isso? Eu não pedi para nascer. Talvez seja isso que esteja acontecendo na sua casa. Nos conflitos relacionais com seus filhos, adolescentes, que olham, que cobram alguma coisa, ou que não entendem o que está acontecendo. Não sabem o que está acontecendo no seu íntimo. O relacionamento, o diálogo já foi quebrado, já se perdeu. Você não consegue se comunicar, se fazer entender. Talvez por conta dos conflitos de geração, da linguagem diferente, ou porque o adolescente ele sempre sabe que já é dono do seu nariz. Não foi orientado, não foi ensinado do Senhor, mas está aqui o Deus que pode mudar essa situação. Está aqui o Deus que restaura o relacionamento de pais e filhos. Está aqui o Deus que tira a frustração, que cura traumas, que fortalece você e que lhe dá esperança para prosseguir. Ismael estava ali gritando. Ismael estava ali sem entender nada do que estava acontecendo. E sua mãe se afasta. Não vamos olhar só o contexto de Ismael, vamos olhar o contexto de Agar. Agora ela é mãe solteira. Isso é um modelo recorrente na nossa sociedade, nas nossas igrejas. Quantos pais ou mães solo nós temos nas nossas igrejas hoje? Por consequências, por viuvez, por separação, por abandono, por enfermidade. Não é? Hoje mesmo, lá em Recife, na primeira igreja batista de Casa Amarela, está acontecendo a festa de 80 anos. Não é? Uma igreja missionária, uma igreja muito amiga, com vários seminaristas e missionários de Betel brasileiro que estudaram lá, são muito abençoados. Mas há 9 anos, né, na minha infância eu conheci essa igreja, eu cantava com 3 aninhos de idade, eu cantava nessa igreja. E era o pastor Pedro, o pastor daquela igreja. Há 9 anos, assim que terminou o aniversário da igreja, eles fizeram um avanço missionário e saíram com um ônibus para o sertão. Pastor Pedro tinha uma esposa e a sua esposa sofreu um AVC e ficou em coma vários anos. E depois desse coma ela não acordou mais, foi tirada do hospital e trazida para casa. E ela passou 14 anos dormindo e o marido cuidando. Ela não viu as suas filhas crescerem, não viu suas filhas se casarem, se formarem, mas o pastor Pedro estava lá sempre cuidando dela, ao lado dela. E ele nunca saía de perto. E aquela viagem missionária, acho que foi o momento que ele ficou mais distante dela, porque ele foi com um ônibus com jovens, com 2 pastores da igreja, com líderes de mocidade. Quem ama missões se envolve nesses projetos é quem se inscreve logo. E aquele ônibus foi, eu não sei se o pastor Bosco recorda desse acidente. Houve um acidente de madrugada e 8 pessoas faleceram naquele acidente. Dentre eles o pastor Pedro e 2 pastores da igreja, o líder de missões. Um deles era meu primo, pastor Solon, e foi uma tragédia. Uma semana de festa, outra semana, 8 caixões dentro da igreja num velório. E a esposa do pastor Pedro? Em coma, em casa, e prevaleceu assim ainda mais 5 anos, até que o Senhor a chamou para a glória. Então você entende? Era uma família abençoada, mas era uma família quebrada. Só Deus sabe quais foram os desafios daquele pastor durante aqueles 14 anos de intensa dedicação e cuidado. E conversando com algumas missionárias que estavam até no ônibus na época, a preocupação dele era que chegasse a próxima parada para ele descer e ligar para saber como estava a sua esposa Maria. Entendem? Por que Deus permitiu? Não temos essa resposta, mas temos a firme convicção de que Deus muniu o seu servo de força, de vigor, de graça, de sabedoria para suportar, conviver e servi-lo com contentamento. Durante esses 14 anos, aquela igreja foi fervorosa em oração, em sustento de missionários e envio, e tem trabalhos que são sustentados por essa igreja até hoje, como um trabalho que acontece hoje na Índia, com a missionária Dulce Kauninski, e seu esposo, que é um neozelandês, e é sustentado por essa igreja. É uma igreja pequena, mas uma igreja fervorosa, que prevalece, que investiu na vida da missionária Dulce quando ela era criança, falando para ela quem era o seu melhor amigo, e era Jesus. Eu tive a oportunidade de estar com ela no mês passado, ela esteve lá em João Pessoa, ficou hospedada lá em minha casa, e foi uma bênção essa troca de ideias.
Então eu quero dizer para vocês que famílias quebradas, o Deus que restaura, muda, faz a roda do tempo girar e cumpre os seus propósitos para abençoar. Se pastor Pedro, diante da dificuldade, da enfermidade de sua esposa, tivesse saído do ministério, tivesse deixado a igreja de lado, o que aconteceria? É claro que a obra do Senhor prevaleceria, mas hoje ele está com o Senhor, sabe? E com certeza a bênção, o galardão dele, o prazer que o Senhor vai encontrar no coração dele é algo maravilhoso. O Senhor vai encontrar, vai poder alegrar-se com o meu coração e com o seu, quando nos encontrarmos face a face, diante das escolhas e das atividades que passaram por nossa vida familiar. Pense nisso. Mas vamos voltar para Agar. Agar era mãe solteira, Agar estava sofrendo, Agar estava sozinha. Quando alguém sai sozinho, uma mulher e um garoto, adolescente, no deserto, à mercê de salteadores, à mercê de outros que poderiam se apropriar dela e torná-la escrava, outros que poderiam matar o garoto, ou torná-lo escravo também. Ela estava sem esperança, estava no fundo do poço. E como igreja eu pergunto, como nós temos recebido esses modelos quebrados de família que chegam até nós? Qual tem sido o nosso olhar? O olhar de Deus é um olhar de acolhimento. Deus envia o seu anjo e fala com ela pelo nome. Porque lá ela era só escrava, mas Deus fala Agar. Ele te conhece, mesmo que você não seja membro dessa igreja. Deus, o olhar de Deus está sobre você. Ele vê o seu deitar e Ele vê o seu levantar. Ele vê quando você vai trabalhar e você sai pensando, o que é que eu vou trazer para a minha família hoje? Ele vê quando você sai e diz, puxa, eu gostaria de não ter brigado com a minha esposa. Puxa, eu gostaria de ser mais fiel. Ele olha para o teu olhar, esposa, e diz, eu sou aquele que posso renovar o amor que você não sente mais pelo seu marido. Eu sou aquele que restauro famílias. Ele olha para você, como ele olhou para Agar, e ele disse, Agar, o que tens? E ela disse, vim para cá para não ver meu filho morrer, fui expulsa. Ele já sabia de tudo isso, mas Deus quer que você fale. Deus quer ter relacionamento com você. É por isso que 3 exercícios espirituais importantes fazem parte da caminhada cristã. É a oração, a meditação na palavra e o jejum a Deus. Quando você ora, você conversa com Deus. Ele sabe, a sua palavra diz que antes mesmo que a palavra saia da sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Mas Ele quer que você converse com Ele. Ele quer ter essa noção de pertencimento. Eu sou o teu Deus e você é o meu filho. E qual pai que vai negar algo que não seja para o bem do seu filho? Deus sabe o que é melhor para você, mesmo que no momento em que você esteja passando, pareça estar tudo tão confuso, você não esteja entendendo, mas há uma maneira misteriosa e gloriosa do nosso Deus restaurar as famílias, restaurar a nossa vida. Ele olha para você. Ele olhou para Agar e disse, o que você tem? E ela relatou, eu tenho medo, eu estou aqui, vim morrer. E Deus diz, pare, porque Deus ouviu o choro do menino. Lembre-se que o nome dele era Deus ouviu. E sabe uma coisa curiosa? Aquela parte do deserto de Bezeba, Agar diz, aqui eu vou chamar, sabe de quê? Ber-Laar-Roi, o termo hebraico. Aqui Deus me vê. Nesse lugar Deus me vê. Eu não sei qual é o deserto que a sua vida familiar está passando, que você está passando, mas saiba que neste deserto Deus te vê. E Ele quer fazer algo novo na sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel, o nome dele é fiel. Ele tem poder para mudar. Enquanto a sociedade diz que acabou, que cada um deve ir para um lado, o outro para o outro, ele diz, eu restauro, eu faço vir um amor maior, eu trago respeito, eu torno o homem ébrio, o homem afundado em vícios, o homem preso pela pornografia, eu restauro. Porque Jesus, quando morre na cruz, o seu sangue, quando cai ali por mim e por você, é o preço pago para nos purificar e nos dar nova chance de estarmos conectados com Deus. É essa autoridade que o nosso Deus tem. É essa autoridade que o amigo Jesus tem sobre mim e sobre você. É por isso que essa igreja se preocupa em ensinar as crianças a caminhar com Jesus.
E eu quero dizer para vocês que diz a narrativa bíblica algo maravilhoso, que naquele momento, versículo 19, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Aqui, os historiadores divergem. Alguns dizem que Deus cria um poço naquele momento e ela vai e enche o odre. E outros historiadores, estudiosos da Bíblia, dizem que o poço já estava ali e os olhos dela foram abertos e ela enxergou. Não importa que situação tenha sido. Eu quero dizer para você que no meio da dificuldade, no meio do seu deserto, o Senhor abre os olhos e mostra a você o caminho, a saída, a solução. Não é o fim. Talvez você tenha vindo hoje aqui e tenha dito, eu vou como a última chance, só para ver se esse Deus fala realmente comigo. Mas eu quero dizer a você hoje que Deus tem interesse na sua vida e Ele está disposto a mudar a sua história. E você quer experimentar, quer ter um encontro com esse Deus que muda, que abre os nossos olhos? Talvez a chance, a saída que você esteja procurando está bem diante dos seus olhos, mas é só com a visão dele, é só com a visão do alto, é só aquilo que ele pode fazer. E diz a palavra que ele abre então os olhos dela, e ela indo até o poço, enche o odre de água. Agar se abastece, agora ela tem água para ela, para o seu filho, ela não vai morrer. A esperança retorna àquele coração. A história muda. E diz aqui a palavra de Deus. Deus estava com um menino que cresceu. Você entende? Eles não eram membros da Igreja Congregacional do Calvário ou de outra igreja evangélica qualquer. Eles apenas decidiram confiar no Senhor. É isso que nós estamos pregando aqui nesta manhã. O Deus que restaura famílias, pode restaurar a sua família, pode mudar a sua vida, fortalecer e fazer da sua família um oásis, um porto seguro, um refúgio para as adversidades que virão. Sabe, essas coisas tão terríveis que foram faladas aqui, esses exemplos que foram citados pelo pastor Levi, que me antecedeu, e coisas que nós podemos até enumerar e pensar, a maneira, o pensamento, como está mudando da sociedade. Eu tenho uma notícia para você, que não é dada por mim, é pela palavra. Vai piorar. Vai se tornar mais difícil. Mas sabe o que é glorioso? O Senhor disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, sobre esta igreja. Então continue firme, continue ensinando seus filhos no caminho do Senhor. Traga seus filhos para a escola bíblica, traga seus filhos para o culto, mas venha com eles. Execute o culto doméstico em casa. Conte as histórias sobre Deus para os seus filhos. Inunde o coração dos seus filhos com fé. Agar e Ismael viveram pelo menos 14 anos após o nascimento de Ismael no meio do povo de Deus. Eles participavam das celebrações. Eles ouviam o que Deus podia fazer e fazia na vida de Abraão. Ou você acha que ela simplesmente decidiu obedecer? Ela disse, é melhor eu obedecer. Olha, esse Deus, o Deus do meu Senhor, Ele está interessado em mim. Apesar de eu ser de outra religião, apesar de eu ter outra cultura, de nunca ter conversado com Ele, de nunca ter o adorado, Ele se importa comigo. Esse é o Deus a quem nós adoramos neste lugar. É o Deus que se importa com você. É o Deus que traz esperança, que pode mudar a sua vida, porque Ele já mudou a minha. Ele mudou a nossa. Ele pode mudar a sua. Diz a palavra do Senhor, estou finalizando agora. Deus estava com um menino que cresceu. Ismael cresceu. O menino que foi mandado para morrer assim que terminasse a provisão, a água e a comida. O menino que não tinha mais a proteção do seu senhor, do seu pai biológico. O menino que estava agora com uma mãe solteira, escrava, sem nome, sem profissão. O menino cresceu e diz aqui a narrativa bíblica, porque Deus estava com ele. Esta é a promessa. Deus está com você. Seja qual for o desafio, seja qual for a dificuldade, Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem a quem recorrer. É o Deus Todo-Poderoso. E diz mais a palavra. Ele cresceu e morou no deserto. Deserto é lugar difícil. Aqui não está dizendo que a vida de Ismael foi fácil, não.
Mas Deus deu provisão e condições dele cumprir o propósito divino na vida de Ismael. Ele casou-se com uma mulher egípcia, foi um grande flecheiro, foi um artífice, se estabeleceu, foi um guerreiro valoroso, mas ele também aprendeu que ele poderia confiar no nome de Deus. Da descendência de Ismael vem todos aqueles povos árabes que nós conhecemos e que até hoje têm conflito com a descendência de Isaac, brigando inclusive pela faixa da terra de Gaza, em Israel. Então, palestinos, todos descenderam desta situação. Família quebrada, mas restaurada por Deus. Esse é o Deus que muda histórias. E o nosso convite nesta manhã é que você coloque seu coração, coloque a sua fé, abra o seu coração e derrame diante da cruz daquele que já pagou o preço por você, daquele que resolveu todos os problemas e que diz: eu quero caminhar com você. Você pode fechar os seus olhos agora? Vamos adorar a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela tua palavra que aquece os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos mostra que o Senhor tem intenção, tem desejo de alcançar o homem, a mulher, mesmo aqueles que ainda não têm um relacionamento forte e vivo contigo. Mas agora, Senhor, tu que sonda os corações, tu sabes quem precisa ser alcançado por ti nesta manhã. E tu sabes quem precisa ser renovado por ti em esperança. Quem está aqui já dizendo que não aguenta mais, talvez esteja vivendo uma situação familiar bem desgastante, mas veio para o lugar certo, o lugar onde encontra o Deus que restaura famílias. Senhor, eu te louvo por tua fidelidade, te louvo pelo teu cuidado, te louvo pelo teu amor, e peço, Senhor, vem nos ensinar a sermos o modelo de família restaurada que o Senhor quer. Abençoa cada um que está aqui nessa manhã. Nós te exaltamos, nós te louvamos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Ismael também, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a sua prestimosa atenção, esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Divulgue o nosso programa, compartilhe com amigos, parentes que poderão nos assistir e nos acompanhar tanto através da TV Master, TV a cabo Canal 20, como também através do YouTube. Faço sempre essa informação e peço a sua ajuda, porque muitas pessoas não sabem que o programa Opção para a Vida continua no ar. Antigamente era TV aberta, mas agora nós estamos no YouTube e também na TV Master, TV a cabo, direto de João Pessoa. Portanto, agradecemos a todos que nos ajudarem a divulgar o nosso programa. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim, Onde está a tua promessa? em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou, Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. e faz-me diferente ser. Agora junto a ti, Agora junto a ti, quero me refazer. quero me refazer. Pai,
que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vai, toda essa vida vai. Pedi, pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor, e ao cair em pranto eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti.